Olá, a nossa aula de hoje vai falar sobre funções inorgânicas, ou seja, os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Eu tenho certeza que você já ouviu no seu dia a dia algum desses nomes. Então hoje a gente vai desmistificar e você vai saber o que é cada um e aonde você pode encontrá-los. Bom, vou começar pelos ácidos. Os ácidos, esse nome ácido vem do latim ácidos, que significa azedo ou picante. Bom, então tudo que é azedo ou picante é um ácido? Nem sempre. E nem sempre todos os ácidos são azedos ou picantes. Mas, para caracterizá-lo, eles escolheram esse nome ácidos. Agora, da onde vem isso? Lá na Idade Média, os alquimistas, eles mexiam com muita química, muita experimentação, e aí eles descobriram que tinha algumas substâncias que corroíam metais. E aí eles deram o nome de ácidos. E lá na Idade Média, eles costumavam classificar substâncias quanto à alteração que elas produziam na cor de certos extratos. Então, se ele mudava a cor de principalmente flores, né, coloridas, eles achavam que eles deram o nome de ácidos ou álcalis. Bom, a primeira definição mais formal foi com esse cientista, que é João Batista van Helmont, e ele falou o seguinte, que todas as substâncias, independente de sua origem, deveriam conter um componente ácido ou base. E ele deu o nome de teoria vitalista. Então, pensa o seguinte, esse cientista, ele viveu lá na Idade Média. Então, o que eles conheciam era exatamente isso, ou se não era ácido, era uma base ou um álcali. Com o passar do tempo, apareceram outros cientistas, e agora mais embasados em teoria, que discordavam da teoria do Helmont. O primeiro foi o Robert Boyle, que é um dos pais da química moderna. E ele achou que os testes mais precisos para identificação de ácidos ou bases seriam o da efervescência, do gosto e da mudança de cor. Então, para ser classificado como ácido, a substância deveria apresentar resposta positiva a todos os testes. Também era um teste muito empírico, né? Ou seja, tinha que fazer a experiência para achar isso. Depois dele, apareceu um outro cientista que foi o Lavoisier, Lavoisier. Lavoisier, ele já fazia experiências mais de cunho científico mesmo, né? E ele propôs que todos os ácidos eram formados pela combinação com oxigênio. Hoje a gente sabe que, né, existem alguns ácidos que não têm oxigênio, mas ele já estava no caminho certo para descobrir a estrutura de um ácido. Bom, vou fazer uma paradinha aqui e vou falar um pouquinho sobre condutibilidade. O que é isso? Condutibilidade é a capacidade de conduzir corrente elétrica. Ou seja, não sei se vocês já viram na praia que tem uns cartazes escritos: se chover com trovoada, saia da água, saia da areia molhada. Por quê? Porque a areia ou a água do mar, ela tem sal. E o sal, ele conduz corrente elétrica, então ele forma íons, então ele forma partes positivas e partes negativas. Se cai um raio ali, esses íons eles vão conduzir corrente elétrica e é capaz de você levar um choque ou até uma coisa pior, como já tem noticiado. Certo? Então, para você ter condutibilidade, ou seja, para conduzir corrente elétrica, você precisa ter íons na sua solução. Então, tem que ter duas coisas, água e íons. Agora, para formar esses íons, você precisa ter ligações iônicas. Então, você já deve ter estudado que as ligações iônicas é uma atração eletrostática entre cargas positivas e cargas negativas. Então, aí eu tenho um exemplo do cloreto de sódio, que é o sal de cozinha normal, né? Então, essas bolinhas verdes são o cloreto, que é a parte negativa, e as bolinhas rosas são o sódio, que é a parte positiva. Quando eu dissolvo o sal na água, então o cloreto de sódio, ele vai dissociar, ou seja, vai separar as cargas
e aí há condutibilidade elétrica. Se eu passar aqui uma corrente elétrica, ele vai conduzir. Diferente de uma molécula com ligações covalentes, que você já deve ter estudado também. Então, na ligação covalente, que é um compartilhamento de elétrons, eu não tenho essa formação de cargas elétricas. Então, por esse motivo, quando eu coloco em água, olha só, a molécula do açúcar, por exemplo, tá, que eu estou representando aqui, ela não se dissocia. Então, o que acontece é que eu não tenho cargas livres na solução. Isso faz com que aqui não passe corrente elétrica, tá? Então, ó, tá vendo? Não tem carga positiva ou negativa. Eu tenho uma molécula e tenho moléculas de água. Então, substâncias iônicas, elas conduzem eletricidade. E substâncias moleculares, né, que tem ligação covalente, não conduzem eletricidade. Bom, e o que isso tem a ver com ácido? Há uma definição, e a mais aceita, de ácido foi determinada por um cientista chamado Arrhenius. Ele definiu ácido, base, sal e óxido. Tá? E o Arrhenius falou assim, que um ácido é uma substância que em água libera íons H+. Então lembra assim, ó, se eu tenho H+, eu tenho uma parte negativa. Se eu tenho parte negativa e positiva, ela vai conduzir corrente elétrica. Então, isso quer dizer que os ácidos, eles só vão ter como parte positiva em água o íon H+, tá? Bom, se tem H+, como seria uma fórmula geral dos ácidos? Então, ele tem obrigatoriamente que ter hidrogênio, tá? Esse X aqui indica o número de hidrogênios que ele tem, que pode ser de 1 a 4, geralmente. Ele vai ter um não metal, que é representado aqui pela letra E. Então, se você lembra da tabela periódica, os não metais são aqueles que fazem parte das famílias 13, 14, 15, 16, 17, certo? Então, eles têm um não metal e pode ou não ter oxigênio. Não é obrigatório ter oxigênio para ele ser um ácido, tá? Exemplos de ácidos. Então, por exemplo, o ácido um dos ácidos bem famosos é o HCl, que é o ácido clorídrico, ou ácido muriático, como ele é conhecido. Tá? Esse ácido, ele é um ácido, porque ele tem hidrogênio no começo, mas ele não tem oxigênio. Isso influi na sua capacidade de ser ácido? Não, tá? Ele vai ser um ácido. Então, o que importa é ter esse ácido, esse átomo de hidrogênio aqui, certo? Depois eu tenho outro exemplo aqui de um ácido bem famoso também, que é o ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico, ele é famoso por ele ser muito corrosivo, tá? Então, ele tem, ó, hidrogênio, com certeza, é obrigatório para ele ser ácido, 2 hidrogênios, um átomo de enxofre e 4 oxigênios. E por último, eu tenho aqui como exemplo o ácido fosfórico. Ele tem 3 hidrogênios, um átomo de fósforo e 4 átomos de oxigênio. Tá? Então, lembra o seguinte, para você reconhecer um ácido, você tem que ver se ele tem o hidrogênio no começo da fórmula, que é esse que vai determinar a sua acidez, tá? Agora, olha só, a gente tem equações de ionização. O que é ionização? É quando ele quebra essa ligação e formam os íons que eles vão fazer parte da solução aquosa, que vai conduzir corrente elétrica. Então, como é que eu escrevo uma equação de ionização? Então, por exemplo, HCl, tá? Ele tem um hidrogênio só. É aqui entre o hidrogênio e o não metal que vai haver a quebra da ligação, tá? Então, eu vou ter um H+, tá? Porque ele saiu aqui, ele perdeu um elétron, lembra que o mais é de perder elétron. Se ele perdeu, alguém ganhou. Quem ganhou? O Cl menos, tá?
Depois, e se tiver mais de um hidrogênio, como é que fica? Então, aqui eu tenho o ácido sulfúrico que tem 2 hidrogênios. Então, ele vai ficar 2H+, por que não H2? Porque cada H, ele é independente, ele só ganha um elétron, tá? Então, ele vai ficar 2H+, mais quem sobrou aqui? O SO4. Então, se o H ganhou 2 elétrons, se o H perdeu 2 elétrons, o SO4 ganhou 2 elétrons. Então, ele vai ficar 2 menos, tá? Sempre pensando que no final eu tenho uma fórmula neutra, que não vai ter carga nem de um lado nem do outro, ok? E o terceiro exemplo é o ácido fosfórico. Então, olha aqui, ó. H3. Então, quer dizer que eu vou ter 3H+, tirando esse aqui, sobrou quem? O PO4. Então, o PO4, qual vai ser a carga dele? Eu já sei que a carga é negativa. Agora, quanto? Se ele perdeu 3 elétrons, o PO4 ganhou 3 elétrons. Então, lembra que sinal positivo indica perda de elétrons e sinal negativo indica ganho de elétrons, ok? Bom, esses aqui são os ácidos principais que a gente tem. A gente chama de ácidos de referência. Se você souber esses ácidos, a fórmula e o nome de cor, ótimo, muito bom. Não é obrigatório, mas se você souber, te adianta a vida aí, tá? Porque são o que mais aparecem. Então, eu tenho aqui o ácido clórico, o ácido sulfúrico, o ácido nítrico, o ácido fosfórico e o ácido carbônico. Então, eles são os que mais aparecem por aí, algumas coisas que você vai precisar de química, tá? Bom, e como é que eu dou nome para os ácidos? O nome dos ácidos, eles têm que ser consultados em uma tabela igual essa aqui, chamada de tabela de ânions. Então, vamos ver o que essa tabela me diz. Primeiro, ânions são íons de carga negativa, tá? Então, lembra que o ácido é formado pelo H e pelo ânion. Esse ânion, ele vai estar constando numa tabela. Então, aqui eu tenho, por exemplo, Cl-, ele é o cloreto. ClO-, ele é o hipoclorito. E assim vai. Para dar nome para o ácido, eu vou usar essa tabela. Só que essas terminações aqui, ó, eto, ito, ato, eles estão na forma de ânions. Então, para dar o nome para o ácido, eu preciso passar essa terminação para a terminação de ácido. Quais são as terminações de ácido? Então, quando o ânion é terminado em ato, eu vou trocar para ico. Quando o ânion é terminado em eto, eu vou trocar para hídrico. E quando o ânion é terminado em ito, eu vou trocar para oso, certo? Vamos ver como fica? Então, vou pegar aqui o primeiro exemplo, HCl, certo? Se eu tirar o H, sobra o Cl. Então, o meu ânion aqui é o Cl-. Aí eu vou lá na tabela e procuro o Cl-. Ele tá aqui, ó. É o cloreto, certo? Eto é terminação de ânion. Então, eu tiro o eto e ponho hídrico no lugar. Então, esse HCl vai ser o ácido clorídrico, ok? Entendeu ainda? Vamos lá, outro exemplo. H2SO4. Então, a primeira coisa que você vai fazer é tirar os hidrogênios daqui, tá? Sobrou o SO4. Então, eu vou procurar aqui. SO4, SO4. Achei, ó. É o sulfato, certo? Então, o ânion é o sulfato. Ato é a terminação de ânion. Então, eu tiro o ato e coloco o ico no lugar, tá?
Então, é ácido sulfúrico. Às vezes, é preciso fazer uma adaptação na linguagem, tá? Passar para o português, a gente faz uma adaptaçãozinha. Mas a regra geral é sempre essa. Tirou a terminação, colocou a terminação do ácido, tá? Só para a gente saber se você entendeu mesmo. Vou pegar aqui o ácido fosfórico, que é o H3PO4. Então, eu tenho, tirou o hidrogênio, sobrou o PO4, certo? Então, eu vou procurar aqui o PO4. PO4 é o fosfato, tá? O fosfato terminou em ato, eu vou trocar para ico. Então, esse vai ser o ácido fosfórico, tá? Tudo bem? Bom, e quais são os ácidos mais usados no nosso dia a dia? Coloquei alguns aqui, mas existem muitos mais, tá? Depois você vai descobrindo aí os ácidos. Um dos ácidos muito usados é o ácido fluorídrico. Ele é usado como corrosivo de vidro. Então, aquele número do chassi do carro, para que é um antifurto, né? Que é feito, eles colocam o ácido fluorídrico, porque ele tem a capacidade de corroer vidro. Então, esse ácido, se ele for guardado num frasco de vidro, ele vai corroer. Então, ele tem que ser guardado num frasco de plástico, por exemplo. Pois eu tenho aqui o ácido clorídrico. O ácido clorídrico, ele tem a capacidade de corroer muito fácil metais. Então, por esse motivo, ele é usado como desengraxante para poder fazer galvanoplastia, coisas desse tipo. O ácido clorídrico, ele também é usado para limpeza de pedras, de limpezas industriais, e é vendido como ácido muriático. O ácido sulfídrico, ele é o cheiro que a gente tem de ovo podre. Então, quando o ovo apodrece, forma esse ácido. Como ele é gasoso, ele tem um cheiro bem forte, característico de ovo podre. E depois eu tenho o ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico, ele é um forte agente desidratante. Então, eu tenho aqui uma figura onde eu tinha aqui açúcar, tá? E foi colocado ácido sulfúrico aqui. Então, formou essa cinza estranha aí, tá? Porque ele tira toda a água do açúcar. O ácido acético é o ácido que a gente tem no vinagre. Então, ele é uma solução do vinagre, que forma o vinagre. Depois eu tenho aqui o ácido fosfórico. O ácido fosfórico, além de muitas coisas, ele é um ácido componente dos refrigerantes do tipo cola, tá? Nos outros não, nos outros eu só tenho o ácido carbônico, mas os refrigerantes do tipo cola, eles vão ter esse ácido, e o problema desse ácido é que ele corrói ou ele ajuda a roubar o cálcio do nosso corpo. Então, quem consome muito refrigerante desse tipo, ele vai ter uma deficiência de cálcio, porque o fosfato, ele rouba o cálcio do nosso corpo. Tem o ácido carbônico, que é o ácido constante em todas as bebidas gaseificadas. Ele é bem volátil, ele evapora rápido. E por último, como exemplo, o ácido nítrico. O ácido nítrico, ele é usado para fazer explosivos, além de ser usado também como matéria-prima na confecção de agroquímicos, tá? Então, esses aqui são alguns ácidos que a gente encontra aí no nosso dia a dia, ok? Bom, vamos lá, para as bases. O que é uma base? O nome base, ele começou tendo o nome álcali. Como eu falei lá, os alquimistas, eles descobriram dois tipos de materiais, os ácidos e as bases. E eles chamavam as bases de álcalis. A partir do século XVI é que eles começaram a ser chamados de bases. Bom, e o que é uma base? De novo, pela definição de Arrhenius, é uma substância que em água libera íons OH-. Então, enquanto o ácido libera íons H+, a base vai liberar íons OH-. Bom, então é óbvio que a fórmula geral da base, ela tem que ter o OH-,
porque é essa parte que é liberada. Então, como que ela é formada? Ela é formada por um metal, tá? E o OH. Esse OH, ele pode estar na quantidade de 1 até 4, basicamente. Então, quando eu tenho um só, não há necessidade de colocar parênteses, tá? E quando é de 2 até 4, eu vou colocar um parênteses, por quê? Porque esse número aqui de fora, ele diz respeito a todos que estão aqui dentro, tá? Exemplo de bases. Então, por exemplo, o NaOH, que é a soda cáustica, o hidróxido de sódio, tá? Então, ele tem um metal, que é o Na, que é o sódio, e tem um OH. Tá vendo que aqui eu não preciso colocar o parênteses, porque é um OH só. Outro exemplo é o hidróxido de cálcio. Então, eu tenho Ca, tá? Que é o cálcio, e 2 OHs. Então, eu preciso colocar aqui o parênteses para dizer que eu tenho 2 Os e 2 Hs. E o último exemplo é o AlOH3, que é o hidróxido de alumínio. Então, eu tenho um metal, que é o Al, e 3 OHs aqui junto, ok? Bom, como a definição diz, a base ela também sofre dissociação, então ela também conduz corrente elétrica. Então, como é que ela pode conduzir corrente elétrica? Porque acontece essa reação de dissociação. Então, olha só, o Na, ele vai se quebrar aqui do OH, tá? Então, vai ficar um OH menos mais Na mais. Então, aqui nesse caso, é o OH que ganha um elétron. Então, ele fica com a carga negativa. E o Na perde um elétron. Então, ele vai ficar com a carga positiva, tá? E o CaOH2? Então, eu tenho agora 2 OHs. Lembra que eu pus em parênteses? Então, vai ficar 2 OH menos mais. Se ele ganhou 2 elétrons, o Ca perdeu 2 elétrons, ok? E o hidróxido de alumínio. Agora eu tenho 3 OHs. Então vai ficar 3 OH menos mais Al mais 3. Então, ó, ganhou 3 elétrons, quer dizer que ele perdeu 3 elétrons. Com isso, ó, se eu tiver esses íons em água, a solução vai conduzir corrente elétrica, ok? Bom, e como eu vou dar um nome agora para as bases? Então, se para os ácidos eu tinha a tabela de ânions, que era a parte negativa, para as bases eu tenho a tabela de cátions, que é a parte positiva, tá? Então, o nome aqui das bases vai ser hidróxido de e o nome do cátion. Bem mais fácil que o ácido, né? Então, por exemplo, ó, o NaOH. Então, eu vou identificar o cátion. O cátion é o Na. Como é que eu vou saber qual é o cátion? É só tirar o OH aqui da fórmula. Aí já acho o cátion. O cátion aqui em questão é o Na. Na é sódio. Então, você olhou aqui na tabela, você achou que Na é sódio. Então, o nome dessa base vai ser hidróxido de sódio, tá? E o CaOH2? Então, ó, tira o OH, sobrou o Ca. Então, o cátion é o Ca, tá? Ca, você olhou lá na tabela, Ca é cálcio. Então, ele é hidróxido de cálcio. E a mesma coisa com esse aqui. Você já pegou, né? Então, é AlOH3. Você vai olhar o cátion, que é o Al. O Al é o alumínio. Então, eu tenho aqui hidróxido de alumínio, tá? Bem mais fácil que o ácido, né? Bom, algumas bases que a gente encontra aí no nosso dia a dia. Eu tenho o hidróxido de magnésio. Não sei se vocês conhecem esse remedinho, que é o hidróxido de magnésio. Ele é usado para pessoas que têm gastrite ou têm queimação no estômago, tá? Então, ele é vendido na farmácia, ele é um líquido branco
que ele é o hidróxido de magnésio. A base mais importante que a gente tem é o hidróxido de sódio, que é a soda cáustica. Ela é muito usada na indústria química. Então, ele é usado na fabricação de sabão, papel, celulose, corantes e muitos outros produtos. Até no beneficiamento do açúcar é usado a soda cáustica. O hidróxido de amônio, ele é usado como matéria-prima de fertilizantes. Então, ele vai repor a terra compostos de nitrogênio que são responsáveis pelo crescimento das plantas. E o hidróxido de cálcio é chamado de cal. Eu acho que vocês já viram, né, em construção, tipo de uma tinta branca que é usado para construção, ou mesmo para marcar campo de futebol, assim, é o hidróxido de cálcio, ok? Bom, então nós vimos os ácidos e as bases. Bom, antes de falar da terceira função inorgânica, a gente vai falar um pouquinho como é que eu reconheço se uma substância é ácida ou é básica. Então, existem duas maneiras de reconhecer. Primeira é visualmente. Existem algumas substâncias que são chamados indicadores ácido-base. Esses indicadores, eles mudam de cor quando são colocados em contato com um ácido ou uma base. Um indicador bem famoso é o repolho roxo, tá? Não o repolho em si, mas essa coloração do repolho roxo, ela pode ser extraída e ela tem colorações diferentes para um ácido e para uma base. Olha aqui. Se eu colocar um ácido, ela vai ficar vermelha. Se eu colocar uma base, ela vai ficar mais para o verde. E existem outras substâncias que são indicadoras também, tá? Então, eu posso diferenciar um ácido e uma base pelos indicadores. Agora, quantitativamente, tem uma grandeza de medida de acidez que é chamado de pH. O pH, ele é um número, tá? Uma escala que vai de 0 até 14, e o número central, o 7, representa uma solução neutra. Então, não é nem ácido nem base. Se o pH ele vai de 7 até 14, eu tenho uma solução básica, tá? E se ele vai de 7 até 0, eu tenho uma solução ácida. Agora, como é que eu meço isso? Existem aparelhos chamados de pHmetros que você coloca na solução e esse aparelho ele vai te dizer qual é o valor do pH, tá? Então, aqui nos indicadores, só dá para eu saber se ele é ácido ou é base. Não dá para eu saber o quanto ele é ácido e o quanto ele é básico. No pH, na medida de pH, dá para eu saber qual é a diferença, tá? Ou qual é a quantidade de acidez ou basicidade que a solução tem. Quanto mais perto do 14, mais básico. Quanto mais perto do 0, mais ácido, tá? Só para vocês terem uma ideia, os refrigerantes, aqueles que eu falei do tipo de cola, eles têm pH entre 2 e 3. Então, são refrigerantes muito ácidos, porque além do ácido carbônico, eu tenho ali o ácido fosfórico, o que aumenta muito o teor ácido desses refrigerantes, certo? Bom, agora vamos ver o que é um sal, que é a terceira função inorgânica. O sal é todo composto que em água ele vai dissociar, liberando um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. Então vamos entender, ó. O cátion H+, ele é característico do ácido, certo? E o ânion OH-, ele é característico da base. Então, quando eu junto um ácido com uma base, esses dois íons, eles vão se juntar e vão neutralizar a solução, tá? Então, tem uma solução neutra. E por causa disso, o que sobrar, ele vai formar a terceira função inorgânica, que é o sal, tá?
Vou dar um exemplo aqui, ó. E se eu tenho o HCl, que é um ácido, como é que eu sei que é um ácido? Ele tem o H no começo. E o NaOH, que é uma base. Como é que eu sei que é uma base? Porque ele tem OH no final. Então, o H com o OH vai formar a água, que é um composto neutro, tá? Ele tem H+, e OH-. Aí, quem sobrou aqui da base? O Na. E quem sobrou do ácido? O Cl. Então, aqui ele vai formar o NaCl, que é um sal. Então, tá vendo que o sal, ele não vai ter nem H nem OH. Por quê? Porque já saíram essas partículas e formaram a água. Essa reação é chamada de reação de neutralização. Por quê? Porque o H+, ele vai reagir com o OH- e não vai ser nem ácido e nem base, ok? Tudo bem? Alguns exemplos de sais. O NaCl, que é o sal de cozinha que a gente conhece, o CaSO4, que é o sulfato de cálcio, o Ca3PO42, que é o fosfato de cálcio, tá? Bom, e como é que eu dou nome, então, para o sal? Então, o nome dos sais, eles vão ser o nome do ânion, mais a partícula D, mais o nome do cátion, tá? Então, vou dar um exemplo, ó, NaCl. O cátion é o Na, que é o sódio, e o ânion é o Cl, que é o Cl-, que é o cloreto, tá? Então, o ânion vem primeiro, ele vai ser chamado cloreto de sódio, certo? Eu vou olhar aqui, ó, a parte negativa eu olho nessa tabela de ânions e a parte positiva eu olho aqui nessa tabela de cátions, ok? Depois, outro exemplo, CaSO4. Então, o cátion é o Ca, olhando na tabela eu acho que ele é o cálcio, tá? E tirando o Ca, sobra o SO4. Olhando nessa tabela, eu acho que ele é o sulfato. Então, o nome vai ser o ânion de e o cátion. Então, sulfato de cálcio, ok? Então, eu vou precisar das duas tabelas para fazer o nome dos sais, ok? Bom, a última função inorgânica são os óxidos. A definição de óxido são compostos binários do elemento oxigênio com qualquer outro elemento químico, exceto o flúor. O flúor, ele é um elemento muito eletronegativo. O que quer dizer? Que ele puxa elétrons com ele. Então, ele vai fazer um composto com oxigênio, mas não vai ser denominado óxido, é uma exceção, tá? E eu tenho dois tipos de óxidos. Os óxidos iônicos, que são uma junção do oxigênio com o metal, onde faz uma ligação iônica, e os óxidos moleculares. Então, é uma junção do oxigênio e do não metal, tá? Que é uma ligação covalente. Então, um exemplo de um óxido iônico, que é o óxido de silício, dióxido de silício, que ele é a areia, tá? Que a gente conhece. E um exemplo de óxido covalente é o dióxido de carbono, que é o gás carbônico, ok? Então, qual é a fórmula geral do óxido? Eu tenho um elemento aqui, que pode ser metal ou não metal, e tenho o oxigênio. A carga do oxigênio sempre vai ser -2, e ele vai se juntar com o elemento que tem carga com a sua carga. Aí, para fazer a fórmula, eu vou cruzar as cargas, então ele vai formar esse óxido aqui, ok? Bom, como é que eu dou nome para os óxidos? Os óxidos iônicos, eles vão ser, o nome só vai ser óxido de e o nome do metal. Então, por exemplo, o Na2O, o Na é o sódio, então ele vai ser óxido de sódio.
o CaO. O Ca é o cálcio, então ele vai ser óxido de cálcio. Só isso, tá? Fácil, né? Bom, e os óxidos moleculares? Ele muda só um pouquinho. Ele vai ter primeiro um prefixo que indica a quantidade de oxigênio. Então, se for um oxigênio é mono, se forem 2 oxigênios é di, se forem 3 é tri e assim vai. Mais a palavra óxido de e mais um prefixo que indica a quantidade do outro elemento. Só que aqui eu vou começar com 2. Se tiver um só, eu ponho só o nome do elemento. Se tiver mais de um, aí eu vou colocar o di, tri e assim vai. E o nome do elemento. Não é complicado não, vou te explicar, ó. Por exemplo, CO2. Eu vou olhar primeiro o número de oxigênio, são 2. Então eu tenho que pôr o prefixo di. E tem um carbono só, então eu não ponho prefixo nenhum. Então o nome vai ser dióxido de carbono, tá? Que é o gás carbônico que a gente conhece, ok? Outro exemplo, ó, CO. Tem um oxigênio só, então ele vai ser mono, tá? E um carbono não vai ser nada, então ele vai ser monóxido de carbono, tá? E outro exemplo, eu tenho P2O7, então ele tem 7 oxigênios, o prefixo é hepta. E 2 fósforos, o prefixo é di. Ó, aqui já aparecem 2 fósforos, então ele vai ter prefixo. Então, o nome dele vai ser epitóxico, hept de 7, de fósforo e de 2 fósforos. Ok? Espero que você tenha entendido bem e até a próxima.